Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Tiestcast. E hoje eu trouxe uma pessoa para conversar, para clarificar um pouquinho o caminho de vocês, a Regiane Alcântara. Regiane é pedagoga, psicopedagoga, mentora e terapeuta em desenvolvimento pessoal, e com uma direção muito específica que é a terapia cristã, né, Regiane? E a gente vai conversar um pouquinho aqui e vamos ver o que sai dessa conversa, né? Porque toda vez que eu estou com a Regiane, sempre sai muita coisa boa. E o convite para que ela estivesse aqui com a gente é justamente sobre isso, para que a gente possa clarificar alguns caminhos, para que a gente possa esclarecer, né, o que é essa terapia cristã e entender aí como que a gente consegue contribuir e ajudar para que as pessoas tenham mais consciência sobre a vida, sobre as suas escolhas e que isso melhore a vida das pessoas, né, não, Regiane? E aí, Regiane, depois de uma carreira tão bem sucedida, né, num dado momento você resolveu juntar tudo isso, né, trabalhou com educação infantil, com educação pré-vestibular, teve aí esse caminho dentro da educação e num dado momento isso, né, poderia ser melhor aproveitado numa outra direção. Como é que foi isso tudo para você? Me conte. Primeiramente, prazer estar aqui, Aline. Muito obrigada pelo convite, tá? E é isso mesmo. Eu sempre quis ser professora, aí eu queria ir para ser funcionária pública, trabalhar nas escolas públicas, estudei bastante, consegui. Engraçado, né? Depois de 17 anos, eu comecei a ver que aquilo já não fazia mais sentido. Eu estava na educação e aí eu falei: não, não é mais aqui o meu lugar. Apareceu uma oportunidade, nós fomos para outro estado. Meu marido foi a trabalho e eu digo que aquele momento foi o meu deserto. Eu fiquei ali durante um ano, falei, meu Deus, e agora? Porque a gente se apega muito à nossa profissão. Eu sou professora e eu não sou professora, eu estava professora. Só que leva um tempo até você ter essa clareza, né? Só que aí, com o passar, eu fui me reconectando novamente comigo mesma, fui buscando o que dá prazer para a Regiane, o que ela quer hoje. Que motiva ela todos os dias a virar e falar: não, esse é o meu propósito de vida? E aí eu descobri que é ajudar pessoas. E aí eu tenho mergulhado nessa parte de desenvolvimento pessoal, de terapias. E tô muito feliz em poder cumprir o meu propósito. É um novo caminhar, né, Regiane? É um Sim. novo caminhar. E quanto é importante, né, esse espaço, assim como, como aconteceu comigo, né, desse um ano pensando, meu Deus do céu, o que que eu vou fazer da minha vida, né? E quando a gente volta para dentro e a gente começa a fazer essas perguntas internas, né? Tá, mas o que que de fato me faz feliz? O que que de fato eu vim fazer nesse lugar, né? Uhum. E aí a gente descobre que a gente já era terapeuta há muito tempo e que a gente só não tinha esse título. Faz sentido? Faz muito sentido. Algumas amigas, uma em específico, até vou mandar um beijo pra ela, a Andrea, uma amiga muito querida. Ela sempre falava pra mim: eu precisava de pílulas diárias de Rê. Porque eu sempre, não, vai dar certo, fica em paz, confia, já deu tudo certo, sempre pra frente. E ela, às vezes, os desafios, desanimava, e aí ela me ligava, a gente sentava pra conversar, era um papo muito bom. E ela sempre falava, eu precisava de pílulas diárias de Rê. E quando tudo foi acontecendo, ela foi uma das pessoas também que eu conversei, ela ficou super emocionada, ela falou, nossa, fiquei muito feliz por você, amiga, que bacana. E é sobre isso que você está falando, né? Na verdade, o nosso chamado, a gente sempre desempenhou ele. A gente só precisa ter clareza. E eu sempre gostei disso. De ajudar, de orientar, de conversar, de tentar entender. Eu sempre tive uma boa escuta com as pessoas. Tanto é que eu sou aquela que é mais quietinha, mas que todo mundo gosta de vir, chegar no cantinho, desabafar, conversar. E essa sou eu. É isso aí. E você sabe, né? A gente já teve essa conversa em outros momentos, mas é bom para clarificar para as pessoas, né? Normalmente o nosso principal propósito está ligado àquilo que a gente faz com muita facilidade. E aí eu acho que tem uma ordem divina nesse negócio, sabe? Porque cada um de nós vem para essa vida
para contribuir com os nossos talentos, né? Para contribuir com aquilo que outra pessoa tem muita dificuldade de fazer, né? Assim como nós temos dificuldades que outras pessoas fazem com muita facilidade, a gente Exato. também tem as nossas facilidades. E quando a gente está nesse momento, né? É difícil acreditar que você pode ser remunerado por isso, porque você faz isso com tanta facilidade que é como se aquilo, não é possível, né, que aqui existe um caminho em que eu posso, de fato, trabalhar, onde eu possa, de fato, fazer uma entrega muito efetiva e eu posso, de fato, também ser bem remunerada por isso, né. Na nossa cultura, eu acho que foi muito inserido que o trabalho, né, para você ganhar dinheiro precisa de muito esforço. E aí quando você se depara, porque a vida toda foi assim, né? Sim. E aí quando você se depara com aquilo que você faz naturalmente, você tem dificuldade de acreditar que aquilo vale alguma coisa. Foi assim para você também? Foi sim, Aline. Eu costumo dizer que a gente transborda, né? Teu propósito, você transborda ele sem perceber. É isso aí. Você é um transbordo daquilo que te dá paz, te dá alegria, te dá realização, motivação. E aí, sem perceber, quando você vê, você está dentro do seu propósito. Exatamente. Como que é essa linha de terapia cristã? Explica pra gente como é que isso acontece, porque as pessoas ligam muito isso à questão só da religiosidade, Sim. né? E nem sempre da espiritualidade, né? Que são coisas completamente diferentes. Como é que é essa linha de terapia cristã? A terapia cristã, ela é feita o acolhimento, na escuta, e o que vai nos nortear são os princípios bíblicos. Eu costumo dizer que é a luz da Bíblia. Não Excelente. é sobre religião, tá, Aline? Não falo de religião. Nós vamos falar da Bíblia, que pra mim é um ex da vida ali. Tá tudo na Bíblia. Tudo que você precisa, casamento, relações, pai e mãe, enfim. Tá tudo ali dentro, na Bíblia. Tudo que é emocional, tudo que é comportamento, tudo que é convivência em sociedade, a gente tem um bom direcionamento na Bíblia. Faz sentido Faz isso? sentido, até prosperidade. Sim, Todos os temas estão ali. E aí o que vai norteando as sessões vai ser a luz da Bíblia, a luz dos princípios bíblicos. é isso aí. Isso é muito bom. E como que você direciona, por exemplo, uma mulher que está ali num relacionamento e ela está sofrendo muito dentro desse relacionamento Uhum. e, e ela está pensando em se separar? Como é que você faz esse direcionamento dentro desse contexto? A família, né? A gente sempre vai olhar para a família, que é nossa maior missão. Eu acredito muito que é a família que você escolheu, independente da estrutura que seja, mas a sua família. E geralmente, Aline, os problemas, o amor não acabou. Geralmente os problemas são nas dificuldades, nos conflitos, Nos desgastes do dia a dia? exatamente, na rotina, enfim. E às vezes precisa de uma orientação, precisa de um aconselhamento, e a Bíblia ela ajuda bastante, tá? Claro que existem casos e casos. Tem casos, como já aconteceu, enfim, de maus tratos, de violência doméstica. Aí é uma outra questão, tá? Que É uma questão não é essa. criminal, talvez, né? Exatamente. E aí, outros meios, né? Sim. Faz sentido quando eu falo para você que eh, as pessoas vivem o caos que cria? O que você acha? Sim, sim. O caos que cria e o caos que reproduz também, né? Porque muitas pessoas sofrem tanto, mas não têm clareza, não têm consciência daquilo que está vivenciando. E quando você vai conhecer a história daquela pessoa, na verdade ela só está reproduzindo o que ela viu lá atrás. Então é ter. Quanto mais consciente eu viver, melhor será a minha vida, né? Eu jogar luz para tudo aquilo que está acontecendo. Muitas vezes, não, mas meu pai era de um jeito, meu pai era muito
grosso, meu pai gritava bastante, meu pai. E aí você, sem perceber, você grita com seu marido, grita com seus filhos, grita com todo mundo, mas você julgou seu pai a vida inteira. Na verdade, você tá reproduzindo. E aí você precisa parar, olhar pra dentro. O autoconhecimento. O autoconhecimento, ele vai te conduzir para as melhores decisões, para as melhores escolhas, uma vida mais plena. Sim. Faz sentido quando eu falo pra você, Regiane, tem uma coisa que para mim é muito forte, que é o seguinte: a maior parte das pessoas que estão reproduzindo relacionamentos disfuncionais, elas reproduzem porque de fato viveram, né, na casa dos pais e tal, mas que entram num viés de julgar pai e mãe. Em que sentido? Ah, eu nunca vou tolerar o que a minha mãe tolera. Eu nunca vou fazer o que o meu pai faz. Eu nunca vou me relacionar com uma pessoa que seja nociva quanto o meu pai ou quanto minha mãe. E esse lugar de julgamento, na minha percepção, e para mim funciona muito, e funcionou minha vida inteira, e é como eu também direciono as pessoas, é o seguinte: quando você julga seu pai e sua mãe, você perde visão do caminho que eles seguiram. É, você é absolutamente capaz de reproduzir absolutamente tudo que seu pai e sua mãe fizeram, porque metade do que você é, né, o que você é, metade é sua mãe, metade é seu pai. Uhum. Então, quando a gente tem uma visão para os nossos pais de que eles fizeram o que deram conta de fazer naquele momento com o conhecimento que eles tinham, e a gente se coloca nesse lugar de igual, a gente aceita que a gente pode seguir o mesmo caminho que eles e reproduzir os mesmos erros, mas que o fato de ter consciência te dá poder de decisão de seguir ou não seguir aquele caminho. Faz sentido isso? Se você olha para o seu pai e para sua mãe e você vê um igual, né? Você fala, poxa, meu pai foi até ali, né? Eu sou absolutamente capaz de cometer os mesmos erros que ele cometeu, mas eu escolho, né, não seguir esse caminho. Eu escolho fazer com que isso encerre em mim. Isso te dá um poder imenso, porque quando você só julga, você perde a visão. E aí, o que acontece? Em muitos momentos, você está vivendo uma situação muito semelhante, um nó emocional muito semelhante do seu pai e de sua mãe, mas por motivos absolutamente diferentes. E que você, na sua racionalidade, não acredita que você está reproduzindo a mesma coisa, né? Quando eu falo isso, por exemplo, tem muita mulher que chega pra gente, chega pra mim em atendimento, que teve um pai que era alcoólatra, certo? E esse pai alcoólatra tinha um vício, e esse vício tem um domínio muito grande sobre a pessoa e impacta a família toda. Mas quando você olha para isso, aquela mulher tomou a decisão de que jamais cometerá o mesmo erro da mãe, que é casar com um homem que é alcoólatra. Mas, anos depois, quando você vai olhar para a vida dessa pessoa e para o caos que ela tá, o marido dela não é viciado em álcool, mas é viciado em droga, é viciado em pornografia, Sim. é viciado em jogo, né? Então, assim, o vício tá ali, só mudou a razão pela qual. E ela não consegue, ela tem dificuldade de identificar que os passos levaram para o mesmo caminho por motivos absolutamente diferentes, mas ela tá vivendo exatamente o mesmo caos que a mãe viveu. Então, quando você dá clareza sobre isso, quando você já vem, né? Quando você tem esse processo de avaliar o teu piloto automático, né? O ambiente que você foi criado, você consegue identificar isso e consegue identificar no outro também traços daquilo que era nocivo dentro da dinâmica dos seus pais. Faz sentido isso? Faz muito sentido, Aline. Quando eu me coloco no lugar de julgadora, eu tô me colocando no lugar de superioridade, né? É impossível ser superior aos nossos pais só porque eles vieram antes da gente. Então, no mínimo, Exatamente. eles têm mais quilômetro rodado aí, né? Exatamente, concordo. Quando você tá julgando, você tá se colocando no lugar de você é maior do que eles, você é melhor do que eles. E na verdade, não. O seu lugar tem que estar de o que eu aprendi com essa história? Ressignificar aquilo que te aconteceu e entender que foram vítimas de vítimas de vítimas. Quando eu tenho clareza e consciência do que eu tô fazendo, eu consigo quebrar esse padrão. Eu consigo mudar o meu comportamento. Agora, se eu ficar nesse local, como você disse, né? Não, eu nunca vou fazer isso, eu não quero repetir nunca o que meu pai fez ou o que minha mãe fez, porque eu sou melhor, porque eu sou.
com certeza você vai acabar reproduzindo tudo que aconteceu. E você perde uma oportunidade imensa de aprendizado, Com né? certeza. Porque quando você começa a avaliar o caminho, os passos dos seus pais nesse processo, você consegue, de fato, entender onde foi que isso desviou e onde foi que isso começou, né? Quando você não tem quando você não está atento a esse caminho, naturalmente você vai, porque é o seu piloto automático. Faz sentido isso? Quando você julga, é no automático. Agora, quando você para, analisa e tenta entender como foi a história do meu pai, como foi a história da minha mãe, o que eles passaram, por que eles trouxeram tantas dores pro casamento, tanto julgamento, tantas brigas, o porquê de tudo isso, é aí que realmente você começa a mudar algo dentro de você. Você se coloca na cadeira de aluno, de aprender, de, poxa, eu preciso entender para poder entender a minha história. Você entender o seu pai, a sua mãe, você descobrir realmente por que ele fazia isso. Será que ele tinha consciência do que ele estava fazendo? Na maioria das vezes, não. É como eu te falei, são vítimas de vítimas. E aí tá em você. A decisão é sua de continuar reproduzindo ou quebrar esse ciclo e escrever uma nova história para você e para sua família. Exato. E como é importante o processo terapêutico nesse lugar, né? Muito. É importante justamente por isso, porque quando você está vivendo a situação, você tá cego de emoção, né? Você tá ali com toda a tua bagagem emocional e muitas vezes você não tem clareza, né, sobre isso. E onde que o processo terapêutico faz muito sentido? Porque o terapeuta é uma pessoa que vem primeiro com muita ferramenta, né? Uma Sim. bagagem muito grande, porque tem, né, lógico, toda uma construção para se tornar. E esse terapeuta, ele olha a situação de fora, sem emoção. Ele tá frio no processo. Então, para ele, é fácil, né, observar e entender onde está disfuncional. E, lógico, muitas pessoas, dentro de um processo terapêutico, ela está disposta a olhar e ela está disposta a corrigir. E outras não estão dispostas, e está tudo certo, né? Cada um está na sua caminhada. Mas quando você olha para essas dinâmicas e a pessoa está de fato disponível ou disposta a mudar as coisas, ela começa com pequenas coisas, né? Com pequenas alterações. E muitas vezes você fala assim, olha, essa dinâmica aqui ela é nociva, você precisa interromper esse processo. Você vai interromper do dia para a noite? Você era assim, do dia seguinte você é assado? Não, não é isso. Mas começa a alterar alguns comportamentos. Por quê? O que está errado dentro dessa dinâmica não é só o outro, né? Muito do que o outro faz é consequência. Eu gosto de falar que a relação disfuncional, ela é disfuncional, não tem vítima nesse processo, né? A gente acha que a gente se apaixona pelas pessoas por questão de pele e tal. Não, gente, a gente se apaixona por padrões, né? Aquele homem que está na sua vida, ele tem traços conhecidos, né? Ele tem traços do seu pai, ele tem traços de pessoas, de referências masculinas que você tem na sua vida. E muitas vezes, esses traços não aparecem, né, de cara. Porque quando a gente tá namorando, tá tudo bem, porque cada um tá na sua melhor versão, né? Depois que casa, né, a gente naturalmente não mantém a mesma fachada, né? Porque aí você, de Sim. fato, mergulha no outro e vê o que é, quais são. Mas nessa dinâmica mesmo, em pequenos sinais, a pessoa vai dando pequenos sinais daquilo que vai, né, ter problemas. E aí, quando você tem esse processo bem, quando seu olho está bem refinado para enxergar essas coisas, é nas pequenas coisas que você enxerga, né? E, Aline, Faz eu sentido? costumo dizer que para saber se você vai ter um casamento feliz, eu te pergunto: você lida bem com os defeitos dele? O que são os defeitos dele pra você? Porque o namoro é justamente pra isso, pra eu conhecer qualidades, defeitos, como que ele é, que filho que ele é, que pai que ele é. E ali já tenho muitas respostas. Mas a mulher tem esse lugar, né? Que eu vou. A mulher não, né? O salvador, seja ele homem ou mulher, Sim, ele tem essa percepção que ele vai mudar o outro. Não, isso aqui, depois que a gente casar, vai virar outra coisa aqui. E não vai. esse é o maior motivo de adoecimento das pessoas. Exato. Tem pessoas que ficam uma vida inteira tentando mudar o outro. Não, mas eu sei que comigo ele vai ser diferente. Isso é uma ilusão.
Nós só mudamos a nós mesmos. O outro é uma decisão. Se ele não decidir mudar, ele não vai mudar. Isso aí. Eu costumo dizer que a verdade ela tá muito clara, você só precisa enxergar. Isso aí. Quando a gente fala desse processo terapêutico, dessa necessidade de olhar para dentro, é, eu sempre faço uma chamada, né, antes da gente começar qualquer coisa, que é assim, olha, se a gente vai entrar nesse processo aqui, esse processo aqui vai te trazer muito clareza, vai clarificar muito as coisas. A gente vai botar um holofote nesses cantos escuros aí do teu ser. E isso não vai dar para desver. Então, se a gente, de fato, continuar caminhando aqui, se você não tomar as decisões difíceis que tornam a sua vida mais fácil, né? Porque normalmente as pessoas chegam onde chegam porque estão tomando decisão fácil e a vida vai ficando cada vez mais complicada. Sim. Mas se você não mudar isso vai doer mais, né? Então, a pessoa que está num processo de autoconhecimento, normalmente ela já chega com essa decisão, né? Até porque ela está vivendo uma dor tão grande Exato. que essa dor grande faz com que já seja insustentável estar nesse lugar. Mas se a pessoa, de fato, não mudar algumas coisas, o fato dela ter consciência não torna as coisas mais fáceis, mas dá poder de decisão, né? Eu vou continuar aqui ou não vou continuar aqui. E esse lugar é sempre um lugar que vai mexer, né? A pessoa acha que meu processo de autoconhecimento vai ser incrível, vai ser sensacional, vai ser uma... Romantiza, né, Aline? Não. As pessoas, É isso algumas aí. pessoas romantizam. Exato, até porque você vai mexer num conjunto de crenças, de coisas que você repetiu durante muito tempo e que, na verdade, estão te criando problema e você não tem essa visão. Você vai ter que questionar muito as suas certezas absolutas, né? Porque esse resultado hoje existe por conta do conjunto de crença que você montou e das decisões que você foi tomando ao longo da vida. Sim. Mas quando você começa esse processo, e para quem está disposto, gente, é maravilhoso demais. Porque por mais que seja doloroso, é de fato desconstruir esse lugar de dor. E a terapia, ela tem esse propósito, né? Quando a gente fala desse direcionamento, né? Você fala para mim que a Bíblia é o Waze da vida, né? Sim. E eu acho isso muito importante. Por quê? Porque quando a gente tem dúvidas, ter um direcionamento é muito importante. O quanto isso faz sentido dentro dos teus atendimentos? Quanto você traz desse conhecimento, porque eu sei que você, né, estuda a Bíblia profundamente, encontra muita resposta lá dentro e tal. O quanto desse direcionamento está inserido dentro dos teus atendimentos? Eu sou. A maior transformação é a minha, né? Eu só posso falar aquilo que eu vivenciei. A partir do momento que você confia, acredita e entrega, isso tira um peso tão grande das suas costas, Aline. Tira aquela ansiedade, te dá uma paz, como tá escrito, a paz que excede todo entendimento. Transforma a sua vida. E eu vivenciei isso por muito tempo, na correria, querendo resolver tudo, sempre naquela loucura do dia a dia. Por mais que eu já tivesse conhecimento, eu não fiz isso meu norteador da vida. E como a gente estava falando, né? É na dor que você vai buscar. É na dor que você vai buscar a transformação, a mudança. E eu lembro que a gente passou, eu e meu marido, por algumas situações. E eu falei, não, eu tenho uma Bíblia aberta dentro da minha casa, aqui na sala, mas eu nunca li. Não faz sentido. Eu amo ler. E por que até hoje eu não li? Eu só leio pedaços. Quando eu resolvi fazer a leitura, quando eu resolvi mergulhar, quando eu resolvi... Que é uma decisão, né? Quando você decide ser a mudança, eu comecei a vivenciar a mudança. E foi na minha casa. Dentro da minha casa, dentro do meu lar. E o marido, como eu falo, o que você faz, ele vai reproduzir. Então, até vou deixar aqui para as mulheres, você levar a Bíblia e fazer esse estudo, você e o seu marido, como transforma um lar, Aline? Como transforma? Tantas dúvidas que a gente tinha, e aí a gente começou a buscar respostas.
tudo começou a ficar diferente na nossa vida. Então eu falo, eu sou a transformação. E por isso que eu quero ajudar as pessoas. O que eu vivenciei dentro da minha casa. Meu marido, mudou completamente, muitas A coisas. criação, né, da sua filha e tal. Exatamente, nós temos uma filha, então tudo que a gente faz reflete nela, né? E eu costumo dizer que nos meus atendimentos, Aline, eu dou a água conforme a sede. Não é todo mundo que está preparado, não é todo mundo que está disposto Que para está no algumas. momento de ter acesso a esse Exatamente. conteúdo, de ter acesso a essa carga, né? Passar por Porque esse processo, né? é isso aí. E vai ter gente que você vai querer ajudar, você tá disposta, mas o outro não quer. A sede dele é um copo pequeno. Não faz sentido você querer dar uma garrafa d'água Não para dá para ele. dar remédio para quem quer um band-aid, né? Exato. E tá tudo bem, porque cada um tem o seu processo. A gente tá aqui para evoluir, para aprender, para crescer, cada um no seu tempo, no seu momento. Algumas pessoas vão buscar durante a dor. E algumas pessoas, mesmo no sofrimento, não vão querer muitos desafios, não vão querer grandes mudanças. E tá tudo bem também. É isso aí. Você sabe que esse é um lugar, né? Porque por mais que a gente tenha muita ferramenta, o processo é individual, né? Exato. E você não sabe qual é o desafio espiritual daquela pessoa nessa terra aqui. E a gente não pode atrapalhar, nem forçar, né? Sim, Nem. É só, de fato, pequenas pílulas. Eu vou te dando direcionamento, vou te dando pequenas pílulas, e o que você faz com ela é teu processo, né? sim, Até porque eu acho que mesmo sendo terapeuta, é, Regiane, a gente às vezes precisa também nos recolher a nossa insignificância de não saber de todas as com coisas, certeza. né? Então, assim, em alguns momentos, se a pessoa para, se ela sai, você vê que ela tá no processo dela. E a gente viveu algumas dessas situações, né? Verdade. Deixa, ela tá no processo de amadurecimento dela, ela tá no processo, né, interno de digerir algumas coisas que talvez ela não tivesse visão e a partir daqui ela tem. Então a gente precisa respeitar o processo. Tem uma ordem divina que é maior que a gente, né? E que sabe por que, que a pessoa está naquele lugar e por que, Sim, que ela precisa passar. Mas teve uma coisa que você falou que é muito importante, que é o quê? Eu sou o avatar do meu processo. Né? A transformação primeiro aconteceu comigo, para uhum, depois acontecer fora. E isso é importantíssimo, né? E por isso que eu valorizo tanto quem faz uma transição de carreira, buscando o que é de fato essa, né, essa coisa que cresce no coração. Eu acredito fielmente que os melhores profissionais são aqueles que o processo de transformação aconteceu para si próprio, né? sim, Que tem uma motivação específica para tocar, para de fato escolher esse caminho, né? Eu acho que quando a gente fala, né, tudo começa aqui, tudo começa comigo. Mas a pessoa que tem um direcionamento, que tem uma motivação emocional para seguir um determinado caminho e validou aquilo na vida dela, ela é mais forte do que qualquer teoria de livro ou de curso que alguém possa ter estudado, né? Então, quando eu vejo, né, a pessoa faz uma transição de carreira e essa transição está ligado, o propósito dela nessa transição está ligado a uma transformação individual ou por conta de algo que ela foi estudar para melhorar a vida de alguém que ela ama. Isso dá um poder tão grande, né, pra gente, porque a gente passou, a gente vivenciou, a gente consegue chegar, sentar do lado daquela pessoa e sentir aquela dor, porque você sabe exatamente o que ela tá sentindo ali, né? sim, Você sabe exatamente qual o processo que levou, porque ninguém chega num caminho de adoecimento porque quis, porque escolheu. Muito pelo sim, contrário. Foram coisas que foram acontecendo, né? Esse caminho do adoecimento, esse caminho da dor, ela não é um caminho linear, não é eu sair daqui, entrei aqui, tô na dor. Não, isso foi um degrauzinho, descendo, né, um de cada vez e tal. E quando a pessoa chega nesse lugar, nossa, como é que eu vim parar aqui? Né? Porque na percepção dela, ela fez tudo certo. E aí, se tudo certo chegou nesse lugar, como é que eu faço outra coisa, né? A intenção era maravilhosa, mas a consequência não foi o esperado. Então, quando a gente entra no processo terapêutico para ajudar uma pessoa, é de fato trazer ela degrau a degrau,
mas deixando claro o que é aquele degrau. Por quê? Porque a partir do momento que você faz isso, você entrega para a pessoa um manual sobre si próprio, né? E aí, toda vez que ela começar a descer a escada, ela consegue reconhecer. E reconhecendo, ela tem rota de correção. Faz sentido isso? Faz muito sentido, porque você já percorreu aquele caminho. Você vivenciou aquele processo. Como que eu vou te indicar um restaurante? Não, a comida lá é muito boa, mas eu mesma ainda não experimentei. É diferente, quando eu já passei pela experiência e aí eu te indico, não, lá é muito bom, vai ser bom aqui, vai ser bom se você pedir esse prato, essa sobremesa. Por quê? Porque eu tive a vivência, eu tive a experiência. Eu acredito sim, quando você passa pelo processo, quando você é a mudança que você tanto almeja, que você tanto busca fora, e a mudança sempre está dentro, né? Quando eu busco a mudança em mim, tudo começa a se transformar fora de mim. Sim. Quando a gente, falando um pouco, né, dessa questão do buscar a Deus, eu vejo muita gente buscando a Deus da forma errada. Uhum. Questionando Deus, por que que eu estou nesse lugar? Por que, né? E na verdade, ela às vezes tem uma visão muito turva, né, das coisas, Sim. em que ela acha que tudo está acontecendo para ela. E na verdade a vida só está acontecendo. Acontece uma coisa ruim aqui, outra ali, outra lá, mas é a dinâmica da vida. Mas ela traz, Deus, por que que o Senhor está me botando neste lugar? Por que que eu tenho que passar por isso? Por que que... E não está olhando ali os sinais e as oportunidades para desenvolvimento, né? Para criar músculo emocional, para de fato olhar a vida com um outro viés, né? O meu pedido para Deus quando eu estou em situação difícil é: Pai, me ajuda a aprender logo o que o Senhor quer me ensinar, para eu poder ir para a próxima fase aqui. Então me diga aí, me mostra os sinais do que eu tenho que desenvolver, né? Porque é Sim. a autorresponsabilidade. Se eu continuar nesse lugar em que eu acho que tudo Deus vai me ajudar, eu não faço a minha parte do processo, né? Exato. E você vê muita gente assim, né? Ah, não, eu vou fazer aqui porque Deus vai me dar, Deus vai mandar para mim. E a pessoa mesmo não tá fazendo nada, Sim, né? sim. Mas como que você vê isso? Essa visão turva de que algo, que é Deus que proporciona tudo e que eu não preciso fazer a minha parte. Ah, o terceirizar, né? Eu terceirizo. Não, mas isso aqui tá acontecendo porque Deus quis. Não, mas a minha vida tá assim porque Deus fez assim. Não. Eu sou autorresponsável. Eu tenho que ter autorresponsabilidade pela minha vida, pelas minhas decisões, pelas minhas escolhas. Deus, ele vai te dar direcionamento, ele vai te dar uma paz, a paz que excede todo entendimento. Com Deus você vai viver muito melhor. Porém, entretanto, todavia, ele não vai fazer a sua parte. Você tem que fazer a sua parte. Eu faço a minha parte, mas eu peço direcionamento antes. Eu trabalho, mas eu tenho um Deus maior que mesmo nos meus conflitos, porque às vezes as pessoas acreditam que, não, quem tem Deus não vai ter conflito, não vai ter problema, muito pelo contrário. A vida é feita de problemas, de conflitos, mas como que eu ajo, né, perante esses conflitos? Quando você tem Deus, você vai agir diferente. Você vai ter mais paz, mais clareza, mais tranquilidade, e isso vai te fazer uma pessoa diferente. Excelente. É isso aí, é isso aí. O que que você diz hoje, Regiane, sobre essa quantidade de pessoas que casam e descasam em curto espaço de tempo? O amor, ele tá muito líquido, né? O amor tá líquido, porque conflitos, todas as pessoas que casam passarão por conflitos. Brigas, todo casal vai brigar. Desentendimento, todo casamento terá. Mas o que que eu faço quando isso acontece? Vamos conversar, vamos sentar. São as conversas difíceis. Muitas pessoas não querem ter essa conversa difícil, então acabam optando pelo que é mais fácil, né? A Vou maior ficar facilidade quietinho, será o vou ficar fazer. quieto para evitar briga. E vai Exato. acumulando aquilo ali, ó. Na hora que jogou a faísca aqui, desce aquilo que tá um mês guardado, né? Exatamente. Como não tem as conversas difíceis para resolver, aquilo vai guardando, logo o copo transborda. Porque é um acúmulo de mágoas, um acúmulo de raiva. E casamento é decisão. É o que eu falo sempre nos atendimentos. Ah, não, mas eu não sei mais. Ó, quando você casou, você decidiu. Hoje, qual que é a sua decisão? Todo dia, quando eu acordo, eu tenho que fazer uma decisão.
Eu abri os olhos, eu tenho que decidir, o meu dia vai ser bom ou o meu dia não será bom? Eu decido, eu escolho o meu marido, eu escolho viver bem, eu escolho perdoar. Perdoar todo o tempo, principalmente no casamento. Sim. Então é aquilo, é sobre você. Eu acho que uma coisa que as pessoas, uma expectativa não atendida do mundo, das pessoas num todo, é que as pessoas acham que elas casam para ser feliz, né? Eu casei para ser feliz. Sim, E, na verdade, o casamento tem seus momentos de felicidade. exato. Mas você casa para evoluir. Porque tem dia que você ama, tem dia que você quer matar, tem dia que você quer mandar embora, tem dia que você é profundamente apaixonada, tem dia para tudo, né? Exato. E essa ditadura da felicidade do casal do comercial da margarina, do casal do Instagram, Uhum. faz com que as pessoas se decepcionem muito quando, de fato, são colocadas nessa experiência, né? De estar com a pessoa o tempo todo, dormir e acordar junto, ter que passar pelas dificuldades, ter que dividir, né? Ou complementar a renda, ter que fazer a coisa dar certo. Quando você fala desse negócio de decisão, não é isso. Eu decido todo dia continuar. E eu decido Exato. como? Achando que a culpa é do outro, achando que tudo é problema do outro, cobrando do outro aquilo que nem eu tô fazendo para mim mesmo, Exato. né? Não faz sentido. Mas tirar deixar de romantizar o casamento achando que você casou para ser feliz, que você estava buscando a metade da laranja e aí achou a metade da laranja, mas a metade da laranja não é metade da laranja porque não te dá aquilo que nem você tá se dando, né? Quando eu falo que casamento são dois inteiros que decidem caminhar juntos, é justamente entregar para cada um deles a responsabilidade sobre sua própria felicidade. Felicidade é estado interno, não deveria precisar de nada externo para me sentir bem, né? Uhum. E por que eu fico esperando que o meu marido ou que a minha esposa seja minha fonte de felicidade? Esse é um lugar de desespero absurdo, né? Porque o outro nunca vai ser responsável ou capaz de te fazer feliz o tempo todo, né? E por isso que a terapia muda tantas vidas, Aline, porque quando eu sou feliz, eu tô olhando pra mim. O que eu posso melhorar? Quais os defeitos que eu posso evoluir? Como que eu posso agir para ele agir diferente? Porque quando eu ajo diferente, o outro responde diferente. Então a felicidade é você com você. Você é uma pessoa feliz, então logo quem tá ao seu redor será mais feliz também. E casamento é sobre isso. Eu costumo dizer que é o espelho dos teus defeitos. No casamento, o tempo todo você vai olhar pro seu marido ou pra sua esposa e ali vai estar o espelho dos teus defeitos, porque o tempo todo, quando surgir uma oportunidade, ele vai falar e isso é fantástico. E você também vai falar. Por quê? Porque é algo que não tá legal, que precisa ser modificado, que precisa ser alterado. E a gente costuma, sempre quando são as coisas ruins, passar pano, jogar pra debaixo do tapete. E o casamento é justamente isso, é você olhar pra alguém que vai apontar sim onde você tem que melhorar, onde você tem que evoluir, onde você tem que crescer. E é por isso que a decisão, mesmo ele me apontando, mostrando todos os meus defeitos, eu decido permanecer e crescer com ele. Vamos crescer junto. É isso aí. Esse é um lugar interessantíssimo, assim, um lugar de muito poder, né? Quando você começa a olhar para o outro e reconhecer que aquilo que o outro te aponta e te dói é porque em algum nível você também acredita. Ou que você sabe que está em você, Sim. né? Se eu virar para você agora e falar, Regiane, você é careca, isso não te causa nenhum desconforto, Ah, sim. porque você tem certeza que você não é. Exato. Agora, se eu te acuso de alguma coisa que te dói, esse é um lugar de atenção, porque se isso me dói é porque em algum nível eu tenho isso em mim, ou eu acredito nisso também. Faz sentido isso? E uma pessoa que te conhece muito bem é o seu cônjuge, porque ele tá 24 horas. Não 24 horas, mas ele tá a maioria do tempo do seu lado. Ele tá nos seus piores momentos. Exato. E nos melhores também. Exato, sim, mas que tem profundidade, né? Que sabe, Exato. conhece profundamente seus defeitos, conhece profundamente os seus invernos, né? E as pessoas Sim. têm essa ditadura do verão, que todo dia tem que estar sol, feliz, alegre, maravilhoso e tal. Isso. E na verdade o inverno é absolutamente necessário, até para você digerir sentimento, né? Para você entender e tal. E não é todo mundo que tá aberto para isso, né? Casou com aquela moça do Instagram que é ela todo dia lá,
E não é, né? Não tem como sustentar essa, essa Essa fachada, persona. essa fachada social o dia inteiro, o tempo todo. Ninguém consegue, né? Sim. Legal, foi muito bom isso aqui. Gostei bastante. O que você acha? Faz muito sentido. Quando a gente para analisar como que eu posso melhorar? Então, o casamento me dá muitas respostas quando eu olho pro meu casamento, né? Como que ele tá. Os meus relacionamentos, família, os meus amigos. Eu acho que pessoas se aprende o tempo todo. É isso aí. A vida é um grande aprendizado. Na hora que você aprende você para de aprender, você já foi. Não, não, né? Não faria sentido. Quando a gente fala dessa questão de relacionamentos em específico, né? A gente tem alguns desafios, né? Porque a gente tem vários níveis de relacionamento. E não dá para Sim. você tocar tudo na mesma pegada. E até para quem tem essa hiperfixação, né? Que acha que o outro é o problema, que é o outro, que é o outro, que é o outro. Uma das orientações que eu dou é, peraí, mas se tudo tá nele, teu olho tá o tempo todo nele. Quando você estiver pensando demais em alguma coisa dele, começa a olhar para você, decide melhorar alguma coisa em você, qualquer coisa. Isso tem uma função específica, porque o fato de você olhar o tempo todo para o outro significa que ele é mais importante do que você. Uhum. Então, quando você treina esse olhar, eu tô pensando nele, vamos montar uma estratégia mental? Toda vez que você estiver muito preocupado com alguma coisa, ou com um foco muito específico nele, volta para você. Melhora alguma coisa em você, né? Faz alguma coisa boa para você. Você consegue trazer esse olho de volta para você, né? Você consegue melhorar você em algum nível. E uma outra coisa que acontece nesse processo é que você para de aceitar do outro qualquer coisa, porque você se dá Uhum. muito, né? Você dá para ti mesmo muita coisa. Então, esse é um lugar de cura de muito casamento que passa pela clínica, né? Porque o olho tá só no outro. Não, porque o outro não faz, porque o outro não sei o quê, porque o Exato. outro. Fala, calma. Só olha para você. Quando você tiver, se pegar nesse lugar, volta para você e melhora alguma coisa em você. Porque à medida que você for melhorando você, o olho do outro também vem para você. Faz sentido isso, não? E a única pessoa que a gente consegue mudar somos nós, né, Aline? Exatamente. Isso é Olha só o maravilhoso. poder disso. Quando eu olho pra mim, aquilo que tá ruim, pô, pera, só eu alterar. Claro que é difícil, dá trabalho, dói, crescer dói, mas eu consigo alterar. Mesmo que seja um pouquinho a cada dia, mas eu consigo fazer essa mudança. E isso que é fantástico. Você conseguir melhorar você e parar de botar o dedo e ficar apontando sempre o outro, o outro, o outro. É isso aí. Eu adorei essa conversa aqui. Muito boa. Foi, não foi? Foi. Ai, que bom. Que bom que você gostou Uma também. delícia. Excelente. Poxa, Regiane, obrigada, viu? Obrigada por tudo, né? Porque tem muita coisa aqui envolvida nessa relação que vocês não sabem. Mas obrigada pela confiança. Obrigada por me permitir fazer parte do teu processo. Obrigada pela decisão de levar esse recurso para o mundo. Eu tenho um orgulho muito grande quando eu vejo vocês, de fato, caminhando, né? Porque não é uma decisão fácil. Mexer com essa estrutura é algo bem difícil, porque você tem ali uma visão e uma vida consolidada, e aí você tem que, né, desconstruir esse castelinho para construir outro. E eu sou muito grata a essa confiança, sabe? Sou muito, muito grata, eu honro muito a confiança de vocês. E esse processo todo é sempre um processo. A gente nunca sabe onde a gente vai chegar, mas na grande maioria a gente descobre outras coisas que, se a gente não tivesse parado para olhar e decidido construir esse mosaico, né, de caminho, as coisas não aconteceriam. E eu honro muito a sua decisão e tenho certeza que tem muito recurso aí que vai chegar para muita gente. Já está chegando, né, gente? Mas tem muita coisa aí, tem muita vida para transformar. E eu até me sinto honrada de dividir também esse caminho com você. É isso. Eu quero te agradecer, você que está comigo desde esses anos aí do meu processo. Você tem me acompanhado e você foi chave fundamental, foi uma peça fundamental, Aline, porque quando eu tava confusa, com medo, No caos. exatamente, você vinha com muita sabedoria, com muita serenidade e me colocava, não, Regiane, o seu lugar é aqui, ó.
Vamos jogar luz nisso aqui. Para de olhar fora, vamos olhar dentro. Você falou uma frase uma vez que eu levei pra vida, e eu vou lembrar sempre disso. Você um dia virou pra mim e falou assim: Regiane, não é sobre você, é sobre a mensagem. Aquilo, Aline, mexeu tanto comigo que eu falei: nossa, é sobre isso. É a mensagem, é sobre as pessoas, é sobre o transbordo. Não tem nada a ver com a gente é só instrumento. É Nós somos isso. instrumento. E obrigada, tá? Você é uma pessoa maravilhosa, uma profissional maravilhosa. E eu tenho muita gratidão. E eu amo muito a sua vida. Que Deus te abençoe e multiplique tudo na sua vida. Ai, amém. Todas Amém, as eu recebo, bênçãos. Senhor. Mas isso é muito importante, né? Porque às vezes a gente para nesse lugar, né? De achar, poxa, né? Por que que eu vou fazer isso? Por que que eu vou me expor? Por que que... E, e a gente tem esse lugar de percepção de que parece que é muito pequeno, né? O que a gente está fazendo e tal. Mas quando a gente olha para esse grande propósito, né? A gente é só instrumento. Tem essa força que vem e que precisa sair e que às vezes a gente represa ela porque acha que não, meu cabelo, porque me aparece, porque não sei o quê, porque fulano vai ver, porque não é sobre nós, é sobre a mensagem. E isso não nasce no coração de todo mundo, senão a gente teria todo mundo virado terapeuta. Tá entendendo? Então é esse grande objetivo que norteou toda a minha transição de carreira, que eu tenho certeza que norteou a sua e não tenho dúvida que vai ser um caminho muito virtuoso. Vai ser um caminho de muita transformação, porque todo mundo que chega pra gente nos ensina muito. E isso é maravilhoso. Certo, minha amiga? É isso aí. Muito obrigada. Obrigada por dividir essa missão comigo. Fico feliz demais, porque nunca vou conseguir alcançar todo mundo, mas quanto mais sementes a gente tiver, mais a gente propaga isso. E não é sobre mim, não é sobre você, é sobre quem precisa de ajuda. Sempre vai ser isso. Beleza, muito obrigada. Amei nossa conversa. Fica com Deus, viu? Você também. Obrigada.